Primeiro, queria agradecer o convite da Mônica e também agradecer a Helena Mourão, que é diretora do museu, assim como toda a equipe que está aí, né? A gente fica aqui na frente, mas sabe que para isso acontecer tem uma galera por trás, comunicação, infraestrutura e tudo, e isso é super importante para as coisas acontecerem. É sempre bom agradecer o pessoal da técnica, que está fazendo tudo aí. Então, super obrigado do convite, um prazer participar do projeto, especialmente vendo esses espaços aqui na Praça da Liberdade se avivarem, né? Começar a receber a comunidade de Belo Horizonte é super bacana, ver esses espaços aí sendo ocupados e com programações assim tão bacanas e, de uma certa forma, provocativas. Bom, eu não sou um super especialista, quando a Mônica me convidou, não sou um super especialista em Semana de 22, e eu tenho muito interesse, digamos, uma espécie de linha de pesquisa combinada com visão de mundo em relação a esses movimentos que foram rompedores, né? Especialmente no campo da arte. Desculpa. Então, a abordagem que eu vou fazer vai ser uma abordagem, digamos, como se fosse um pequeno fragmento assim de uma impressão em torno da Semana de 22, tentar esclarecer algumas coisas em torno dela e também pensar como que é isso que a gente chamou de herança mesmo, né? Qual que é essa herança que a Semana de 22 deixou para a gente, né? Então, eu coloquei essa imagem aí, essa primeira imagem. Um lado é o quadro da Tarsila do Amaral, o Abapuru, né? Esse quadro importantíssimo, digamos, central para a arte brasileira. E, do lado, essa imagem muito chocante do filme O Cão Andaluz, que também é de 1928, produzido pelos espanhóis Luís Buñuel e Salvador Dalí, né? Dentro do movimento chamado surrealismo, o desdobramento do surrealismo no cinema. É uma imagem bastante sintomática, muito ilustrativa e elucidativa, para a gente tentar compreender o papel desses movimentos de vanguarda, né? Esses movimentos de vanguarda são esses movimentos que, de uma certa forma, eles solicitavam que a gente rompesse com o olhar do passado e criasse um novo olhar. Essa cena ela é muito chocante, né? Assim, desse primeiro plano, a sequência seguinte é um plano de detalhe da navalha cortando o olho, né? Mas assim, nada pode simbolizar melhor o que as vanguardas históricas, de um modo geral, sejam as que ocorreram na Europa, seja a que ocorreu aqui no Brasil, solicita do nosso olhar, né? Uma ideia de um corte mesmo, né? Um corte especialmente em relação às visões antigas, né? Era isso que esses movimentos solicitavam. No caso do quadro da Tarsila, é interessante a gente pensar, tem uma vasta bibliografia sobre isso. Esse quadro, imagina, no domínio da arte durante as primeiras décadas do século XX, aqui no Brasil, era arte acadêmica, né? Era figurativo acadêmico, né? Então, quando apareceram esses primeiros quadros modernistas, eles chocaram as pessoas, né? Esse quadro foi atacado de todas as formas, porque ele não mantém as proporções, né? Ele é uma figura que ocupa o quadro de uma certa forma, de um modo bem diferente do que normalmente as figuras humanas ocupavam nos quadros mais tradicionais. Traz esse elemento aí, essa espécie desse mandacaru aí do lado, que também era uma coisa que era pouco representada na pintura, e tem, digamos, essa cor do Brasil, né? Esse azul intenso e esse sol amarelo aí. Então, são duas imagens que solicitam da gente um olhar diferenciado. E, de uma certa forma, o que a Semana de 22, aqui no Brasil, entre nós, e o que os movimentos de vanguarda que ocorreram na Europa solicitaram era um pouco isso, né? O que eles desejavam, né, da gente. Bom, eu dividi a minha fala aqui em 4 tópicos, né? Então, vou falar primeiro um pouco sobre a semana, depois eu vou fazer uma reflexão assim, só para contar alguns fatos do que ela foi. Depois eu vou falar de um certo contexto histórico no qual a semana ocorreu, e vou mostrar umas imagens, inclusive, do contexto internacional. Depois eu fiz um tópico assim bem estranho, que eu chamei de questões semânticas, né? Por causa dessa palavra moderno,
né? Semana de Arte Moderna, né? Essa palavra ela é muito complexa, porque ela já solicita imediatamente uma questão temporal, e aí eu vou discutir um pouco sobre isso, especialmente para a gente poder pensar, e aí já começar a trabalhar nas heranças, para a gente poder pensar como é que essa herança temporal acontece com a gente hoje, qual a relação que a gente tem com o passado, como é que essas coisas ocorrem. Para a gente pensar também o que é o contemporâneo, que é uma questão que está atravessando a filosofia de agora. Tem vários pensadores que estão se detendo nisso para tentar compreender essa época que a gente vive agora, né? E especialmente qual a relação que a gente mantém com o passado. E, por último, aí eu fiz um tópico que eu chamei assim de desdobramentos, né? Os desdobramentos da semana de 22, para a gente poder pensar tanto os desdobramentos que aconteceram logo depois da semana, quanto esses desdobramentos que acabaram acontecendo agora mais contemporaneamente. Tá? Bom, eu vou tentar... não vou me alongar muito, porque eu também queria ouvir vocês e também para a gente poder conversar, né? Eu sou acadêmico, dou aula na PUC, e a gente que é acadêmico adora ouvir também. Cada vez que eu vou comunicar, eu fico achando que é uma obrigação da gente, né? Eu sou um acadêmico, eu fico brincando lá com os meus alunos, falando que eu sou um acadêmico mundano. Eu adoro conversar com as pessoas e ouvir as dúvidas, e inclusive ser questionado, porque é isso que faz o pensamento da gente avançar, né? Lá entre os meus pares é meio sem graça, porque cada um no seu quadrado, né? As pessoas deslocam muito pouco. Assim, com audiências mais diversificadas, é mais instigante, porque cada um pode trazer a sua bagagem e tudo pode ser mais legal. Então, bom, começando aí desse primeiro, que eu chamei de A Semana, eu coloquei aí a imagem, essa imagem é a imagem do programa, né, do programa da semana de 22, né, do catálogo da exposição, né? Para a gente hoje isso tem um significado bem diferente do que foi na época, mas assim, o uso dessa imagem, o tipo de fonte que foi usada, tudo isso solicitava essa visão, digamos, moderna, que não imperava no Brasil, né? Disso que eu vou falar um pouco. E uma coisa que é importante a gente perceber é que assim, a Semana de 22 ela foi um evento que aconteceu e que, de uma certa forma, detonou o processo que já estava em andamento do modernismo no Brasil. É estranho a gente pensar hoje como que se fetichizou demais a própria semana, quando, na verdade, já vinha acontecendo várias coisas antes, né? Que eu vou passar um pouco por elas aqui. E depois da semana de 22, pelo menos no meu ponto de vista, é que aconteceram as coisas mais importantes, que foram os manifestos e tudo mais, e é isso que, de uma certa forma, ficou como herança para a gente, né? Agora, a gente sabe que cada vez que a gente volta ao passado, a gente volta desde um ponto de vista. A semana foi construída tem um livro que é muito interessante, deveria ter trazido para mostrar para vocês, que chama A Semana de 22 por 22, né? De uma professora da USP, foi editado pela EDUSP, já tem uns anos que esse livro foi editado, e ela fez um trabalho maravilhoso de pesquisa, porque ela voltou nos textos publicados na imprensa, né? Então dá para a gente perceber muito assim, a fúria com que a Semana de 22 foi recebida, né? De um lado, uma fúria mesmo, porque as pessoas ficaram absolutamente irritadas com aquilo, porque tinha um sentido de rompimento muito forte. Os próprios modernistas trataram de apagar o fogo com gasolina, por assim dizer. Então, eles também davam declarações bombásticas, eles também respondiam os artigos. Tinha uma guerra entre jornalistas, de um lado e do outro, críticos e jornalistas, né? E uma coisa que eu acho muito importante da gente pensar é que tinha uma diferença muito... Bom, claro que o tempo lá era outro, né? A gente está falando de 1922, mas tinha uma coisa que hoje em dia, para a gente é muito... especialmente para os mais jovens, né? É muito diferente, é o acesso à informação. Então, assim, uma coisa que foi determinante para a constituição do modernismo no Brasil foi a viagem do Oswald para a Europa, né? Especialmente para a Itália, onde ele entrou em contato com o futurismo do Marinetti, que eu vou falar um pouco sobre isso aqui, que data de 1909.
essa circulação de informação que para a gente hoje em dia é praticamente uma banalidade, naquele momento era uma coisa quase, não vou falar determinante, mas condicionante de forma muito intensa do modo com que as coisas poderiam desenvolver, porque não tinha a gente não experimentava naquela época essa mesma circulação alucinante de informações que a gente experimenta hoje, né? Então, tem que pensar o modernismo, a Semana de Arte Moderna e as vanguardas, nesse contexto de um circuito comunicacional bem diferenciado do que a gente experimenta agora. É claro, tinham jornais, existiam revistas, as pessoas de São Paulo eram bem informadas, São Paulo, a configuração do Brasil como um todo também era bastante diferente, né? Esses movimentos de modernização em São Paulo, eles foram pilhados pela burguesia paulista, né, que vai num movimento de modernização que, de uma certa forma, culmina nos anos 50, culminam nos anos 50 com a primeira Bienal de Arte em São Paulo. É super interessante a gente pensar nisso, que assim, a Bienal de São Paulo é a segunda Bienal do mundo. A primeira é Veneza. Então, assim, Veneza, a história de Veneza é muito longa, e a segunda Bienal que apareceu no mundo foi a de São Paulo. Então, esse espírito modernizante de São Paulo é que começou a acontecer ali com a semana um pouco antes da semana de 22, nas primeiras décadas do século XX. Ele dura um momento, duram algumas décadas, para tentar tirar o Brasil desse lugar que ele estava, né? E que talvez para a gente ainda seja uma questão até hoje, né? Assim, recentemente saiu durante as semanas de moda aqui da estação, agora, né? Esses dias aí para trás, começou a aparecer várias reportagens, essa é uma matéria grande na capa da Ilustrada da Folha de São Paulo, falando sobre isso, né? Assim, que agora a gente mudou o paradigma dos ícones do Brasil, né? E claro, isso tem uma questão econômica grande por trás disso, né? É claro, assim, a gente está bancando, daqui a pouco a gente vai começar a bancar as contas do resto do mundo, a gente está em franco desenvolvimento, não que isso seja um processo sem problema, né? A gente sabe que isso é bastante problemático por outras questões aqui entre nós, mas, de uma certa forma, existe essa relação que a gente mantém com o outro, né? Esse outro com O maiúsculo, o grande outro, muitas vezes condiciona as formas identitárias que a gente experimenta aqui. E parece que isso é um traço distintivo da nossa cultura, que vem desde lá do começo do século XX e ainda dura até hoje. Então, eu vejo o organizador da Semana de Moda de São Paulo falando que os ícones mudaram e que a mulata agora é a Gisele Bündchen, né? E que o país é conhecido por outras coisas e não por aquilo que era. É como se isso fosse super importante para falar que a gente está em processo de mudança. Então, esse olhar estrangeiro, que lá na semana de 22 tinha uma importância, parece que até hoje ele continua tendo essa mesma importância para nos constituir, né? Que eu acho que é bem interessante. Então, antes da gente entrar mesmo na semana, mostrando alguns antecedentes, esse se chama O Homem Amarelo, é um quadro da Anita Malfatti. É um quadro de 1917. A Anita foi uma pintora excepcional do Brasil, que conseguiu constituir uma obra irrepreensível, e ela foi uma das pessoas que viajou, né? Ela vinha de uma família bastante abastada, assim, com dinheiro, e o pai dela faleceu. A mãe começou a dar aula de pintura, e ela começou a frequentar as aulas de pintura da mãe. Depois ela conseguiu uma bolsa, viajou. Bom, estou falando do começo do século XX, uma moça solteira, sozinha, viajando de São Paulo para Nova York para poder estudar numa escola de arte. Isso acho que já diz, hoje isso para a gente é uma banalidade, mas na época uma moça sozinha sair de São Paulo com menos de 20 e poucos anos, né? E foi nos Estados Unidos que ela entrou em contato com uma pintura impressionista e que culminou nessa produção artística dela, que foi... muitos teóricos, historiadores, dizem que esse foi o estupim.
assim, né? E essa exposição da Anita Malfatti, em 1917, esses primeiros quadros, quando o Oswald viu esses quadros, ele ficou absolutamente perplexo com a intensidade do traço, com o modo com que eles são transfigurados e com o modo com que rompia com a pintura acadêmica da época. E isso aí foi um dado bastante importante para constituir as manifestações que aconteceram depois, né? Então, eu coloquei esse textinho aí, eu já tinha falado isso um pouco no começo, a Semana de 22 é um desses movimentos de renovação da cultura brasileira. Ao longo do século foram acontecendo alguns outros, né? Eu vou passar por alguns, e, no meu ponto de vista, eu sou muito fã da Anita, assim, acho... a gente conhece, eu vejo isso nitidamente lá entre os meus alunos na graduação, né? Eles conhecem um repertório vanguardista francês, ou espanhol, americano, e eles não conhecem as manifestações das nossas vanguardas aqui, e tampouco uma pintora tão importante. Carece, inclusive, de livro, né? Assim, sabe esses livros de artistas sensacionais, assim, que vem toda a produção? Há muitos anos eu ouvi um da Anita, eu não sei nem se esse livro foi reeditado, né? Eu trouxe aqui um outro, esse também foi um quadro contundente, né, que foi muito importante para o Oswald quando ele viu, que é esse que se chama A Boba, né? Eles já tinham esses nomes provocativos, né? E, bom, a gente que experimenta aí o contexto da arte contemporânea olha para uma pintura dessa hoje em dia e fala super tranquilo e tudo, né? Mas esse tipo de traçado, né? O modo com que o fundo aparece, a combinação de cores, a quantidade de tinta que usa, o modo de constituição da própria composição do quadro aponta para situações bem diferentes daquilo que as pessoas pintavam na época, né? E aí eu trouxe esse texto, a professora que editou esse livro é a Maria Eugênia Boaventura, esse 22 por 22, e chega um momento que ela fala, não só ela, vários outros teóricos e historiadores também falam disso, né, que a semana não foi o fato mais importante do modernismo. A semana foi, digamos, um momento de festa, e que a partir dali, a importância talvez foi essa, porque a partir dali o modernismo começou a ser conhecido. Lembrando que no começo, eu vou falar disso um pouco nas questões semânticas, tinha uma confusão de chamar também de futurismo, né? Nesse primeiro momento. Então, é legal a gente pensar que assim, a semana foi um momento de festa, teve um agenciamento político gigante, né? Na vasta bibliografia sobre a Semana de 22 é fácil da gente perceber isso, o fato de Graça Aranha ter aparecido e não Monteiro Lobato, porque eles se associaram a um escritor já de renome, famoso, conhecido, que foi absolutamente atacado, né? Nos jornais da época falavam, você está andando com essa gentalha, né, com esses jovens desmiolados, que não tem absoluto... Você, um escritor consagrado, né, com um trabalho tão importante, se juntando a essas pessoas que mal sabem escrever, né? E é claro que teve uma razão bastante objetiva e política para a entrada do Graça Aranha, né? Existia desejo de alguns políticos de modernizar o Brasil, né? E eles sabiam, por causa das experiências na Europa, que um modo de modernizar que era bastante efetivo era essa construção passando pela arte, pela cultura, né? Não é muito diferente do que a gente experimenta hoje, né? Mas talvez naquela época, em circuitos culturais mais restritos e, digamos, menos globalizados, como o que a gente experimenta agora, isso foi muito importante, né? Então, a semana... Uma imagem boa para a gente poder pensar na semana é que talvez ela funcionasse como uma espécie de rizoma, né? Um conjunto de linha de forças, né? Uma espécie de rede que reuniu vários motivos, digamos, agenciamentos políticos, econômicos, sociais e, naturalmente, artísticos e culturais, que culminaram nessa grande festa que durou 3 dias, né? Nessas apresentações no próprio Teatro Municipal. Até mesmo para eles conseguirem o Teatro Municipal, vamos combinar que assim é um lugar absolutamente nobre até hoje, né? E naquela época eles estavam recebendo artistas jovens e desconhecidos que produziam uma arte muito estranha, né? E foi por causa desses agenciamentos políticos que eles conseguiram o dinheiro, o espaço,
né? Uma espécie de patrocínio estranho, né? Menos, digamos, menos claro do que os patrocínios que acontecem hoje em dia entre nós, que é tudo muito transparente, né? A empresa patrocina o espaço, a lei de incentivo, esses mecanismos todos que a gente tem aqui no Brasil que já são bem avançados. Lá naquela época aconteceu isso, mas era muito mais uma espécie de acordo de cavalheiros, para liberar dinheiro e tudo mais, e para a semana existir, né? Bom, eu coloco dois antecedentes aí, um que eu já falei, que é a segunda exposição individual da Anita Malfatti. E em 21, o Mário de Andrade escreve a série Os Mestres do Passado, né? Esse artigo que ele escreveu, a primeira coisa que ele demonstra é um profundo conhecimento da literatura brasileira e mundial que se produzia até aquele momento, que não era de natureza modernista, então parnasianos e tudo mais, por isso que ele chamou de mestres do passado. Ele volta nisso e demonstra esse grande conhecimento e constitui um argumento de rompimento com essa tradição. Então, a partir desse momento, em 1921, os críticos do modernismo começaram a perceber, o modernismo já se esboçava aqui e ali, né, especialmente nos artigos da imprensa que circulavam na época. Eles começaram a perceber que se tratava de uma pessoa que não era um doidinho qualquer, né? Que ele tinha um estofo, que tinha estudo e tinha um desejo de compreender o passado de uma certa forma e, mais do que isso, um desejo de romper com o passado, né? Bom, a programação da semana é essa aqui que eu coloquei. Então, no dia 13 de fevereiro, teve essa palestra do Graça Aranha, que se chamava A Emoção Estética da Arte Moderna, que foi destruída pela imprensa inimiga, digamos, né? Tinha uma parte da imprensa que era amiga e uma parte da imprensa que era inimiga, que escrevia em pseudônimo, né? É bizarro isso, assim. Nos livros, eles sabem quem escreveu e eles... Bom, não dá para falar assim, foi a pessoa que escreveu, mas atribui-se a autoria a essa pessoa, né? E essa palestra ela foi destruidora, né? Assim, ninguém gostou da palestra e virou uma coisa super desagradável e tudo. Bom, os amigos acharam genial, os inimigos não gostaram muito. De um modo geral, tem bibliografia que diz que parece que nem alguns dos próprios modernistas não gostaram, porque era muito hermética, muito cheia de adjetivos assim, para qualificar uma coisa que parecia que o Graça Aranha também não entendia muito, né? Porque ele foi meio assim no bonde do Tigrão ali, assim, né? O negócio foi andando e ele entrou junto na história e na hora que ele teve que justificar, o negócio já não funcionou muito bem. Isso foi na segunda-feira. Bom, junto com a palestra, no saguão ficava uma exposição de quadros e de esculturas, né? Que a maioria das pessoas ficou horrorizada, né, com aquilo. E na quarta-feira, em 15 de fevereiro, o Menotti Del Pique apresentou os novos escritores, né? As pessoas começaram a vaiar, né, por causa da natureza. E na hora que o Ronald de Carvalho, que era um poeta bastante atuante do movimento, ele leu Os Sapos do Manuel... Bom, o Manuel Bandeira estava com suspeita de tuberculose, estava doente, muito doente, ele não pôde ir a semana, então ele pediu ao Ronald que lesse o poema, que é um poema longo, eu coloquei aí um pedacinho, mas o Manuel Bandeira ficava atacando os parnasianos assim toda hora, né? O sapo o poema essencialmente é como se fosse uma lagoa cheia de sapos e cada um emite um som e ele fica explicando como é que são os sons desses sapos que estão na lagoa, aquela orquestra de sapos. Bom, os sapos eram os parnasianos e os poetas do passado, né? E aí eu falei assim, o sapo tanoeiro, parnasiano aguado. Nossa, as pessoas ficaram muito indignadas com isso, assim, né? E aí elas começaram a vaiar, enfim, a quarta-feira do dia 15 de fevereiro foi o dia que deu problema, né? No dia 17 de fevereiro tem um concerto do Vila Lobos, né? Ele vai com um pé de sapato e um pé sem sapato, tipo de chinelo, e as pessoas começam da plateia. Bom, a gente está falando de ambientes muito tradicionais no início do século, né? Um regente
chega de casaca, com um pé de sapato e um pé sem sapato. As pessoas acharam que aquilo era uma atitude, digamos, modernista, né? Os jornais da época falaram que era uma atitude futurista, né? E depois ele justificou que era um calo inflamado, né? Então, a semana ela teve esse tom explosivo, né? É legal a gente pensar que assim não é mais assim que a gente se organiza culturalmente falando. A gente, talvez o último manifesto que tenha aparecido, ele talvez flerte muito mais com o universo do marketing do que com a produção cultural, que é o Dogma 95. Né? O Dogma 95, esse movimento dos cineastas dinamarqueses, comandados pelo Lars von Trier, foi lançado numa coletiva de imprensa no Festival de Cannes, o qual o Lars von Trier tinha ganhado no ano anterior. Então, digamos que no modo de articulação contemporâneo da cultura e da arte, já não há mais espaço, parece que não há espaço e também não há desejo de construir essas ideias que são demolidoras, como eram os manifestos, que a gente vai ver aqui agora um pouco no contexto, nisso que eu chamei de contexto. O contexto aí, eu quis caracterizar bem o contexto internacional do que acontecia na época, para não imaginar que foi uma iluminação divina que fez com que o Oswald e o Mário tivessem essa ideia, ou mesmo a Anitta, ou mesmo Tarsila, vamos fazer o modernismo. Né? Nada é muito desse jeito. A Europa já estava vivendo isso de forma bastante intensa, a começar pelos italianos, que foi um dos primeiros movimentos de vanguarda. Eu coloco aí a imagem do Marinetti, né? o principal articulador do futurismo. Né? Aqui em Belo Horizonte teve uma exposição louvável assim, na Casa Fiat de Cultura, que se chamava Speed, né? Foi uma exposição bem interessante, porque a fábrica da Fiat em Turim, a sede, é um edifício futurista, de arquitetura futurista. É um marco, aliás. Né? Isso a gente está falando de um lugar onde o design foi praticamente inventado. Né? A Itália é o berço do design, do desenho industrial, e quando eles fizeram essa exposição, vieram vários desses quadros. Esse primeiro que eu mostrei aqui é o Giacomo Balla, né? É o Dinamismo do Cachorro e da Coleira, é um quadro de 1912. Existia um desejo gigante por parte do futurismo de incorporar o tempo. Bom, existe uma divisão clássica entre as artes do tempo e as artes do espaço. Né? E, nesse momento, a pintura não é uma arte do tempo, ela é uma arte do espaço. Assim como a escultura também. Né? Mas, no entanto, eles tinham um desejo enorme de trazer o tempo para dentro da pintura, criar representações do tempo. Isso aconteceu na pintura, mas também aconteceu na escultura. Né? A escultura futurista, ela tem um quadro que é uma escultura importante, deveria ter colocado aqui, que é o desenvolvimento de uma garrafa no espaço, Umberto Boccioni, ou Boccioni, não sei a pronúncia exata, que é como se fosse você dando a volta na garrafa. Uma garrafa sendo decomposta pelo seu movimento. Então, ela, de uma certa forma, a escultura representa o olhar varrendo essa garrafa. Né? Eles tinham essa fissura. Na exposição que teve aqui, eles associaram, eles eram fissurados com velocidade, os futuristas. Velocidade, para a gente, hoje em dia, é uma coisa que você vai em qualquer parque de diversão e entra numa montanha-russa daquelas e experimenta, ou pega seu carro, ó, motoca, dá uma de louco e sai correndo louco pela rua. Mas, lá no início do século XX, não era uma coisa assim tão... A velocidade foi uma coisa muito sedutora para eles, experimentar a velocidade. Né? O Giacomo Balla, tem um que chamava Carrà, que pintou o ciclista. Então, com os rastros todos. Né? Isso é o universo da Itália, foi um movimento super importante, que foi, de uma certa forma, capitaneado por esse Marinetti. Né? O Marinetti,
Bom, ele fez um manifesto enorme que publicou no jornal Le Figaro em 1909. O Oswald entrou em contato com essa produção futurista italiana do começo do século na viagem que ele fez à Europa. Tinha uma produção de poesia muito importante, bastante já consolidada. E isso aí tem... Eu recortei uns pedacinhos aí do manifesto, né? Só para entender o tom de fúria, o tom esmagador, demolidor que as vanguardas históricas, hoje em dia a gente chama de vanguardas históricas, que as vanguardas históricas europeias tinham nessa época, né? Então, assim, até hoje a literatura tem exaltado a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono. Queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, a velocidade, o salto mortal, a bofetada e o murro. Eles falavam assim, a coisa mais bonita que pode existir no mundo é um motor funcionando. Um motor a combustão funcionando. Tem questões políticas muito complexas em relação ao futurismo, né? Eles eram favoráveis à guerra e algumas coisas que hoje em dia a gente fica bastante assustado. O Marinetti era propagandista, digamos, ele sabia muito bem comunicar as ideias e capitanear o movimento. Foi um movimento que apontou para várias questões. No segundo manifesto, ele fala uma coisa absolutamente alucinante, que ele queria fazer um avião que carregasse uns balões, assim, que carregassem umas telas com imagens, como se fossem umas TVs de plasma voando numas asa delta, assim. Ele queria isso lá no começo do século e ele falava assim, é um aparelho aerotelevisual. Né? Eles estavam numa pilha, inclusive uma pilha tecnológica. Tinha uma fissura tecnológica. De uma certa forma, a gente poderia pensar que é um pouco, talvez, a mesma pilha tecnológica que a gente teve quando a internet apareceu. Né? Bom, os mais jovens não vão lembrar muito disso, mas eu lembro muito bem assim, o deslumbramento que a gente ficou com aquilo. Né? Ficava falando, agora não vai ter mais mediação. Né? A gente vai publicar direto para o mundo. Então, eu fazia uns fanzines na época, assim, super borroscado, assim, uma coisa bem punk, assim, porca e tudo, de xerox mesmo, e a gente pensava assim, agora nós vamos fazer nossos fanzines para o mundo, nós não precisamos mais... Eu falei diversas vezes que isso ia acabar com a comunicação de massa. É uma coisa que hoje em dia eu me envergonho assim, de falar, porque é de um total deslumbramento com a tecnologia. E eles tinham isso também. Esse traço talvez seja um traço característico de toda a modernidade. Né? Acreditar que o desenvolvimento tecnocientífico ia salvar a gente. Né? Deu tudo errado. Né? Deu tudo errado, assim. Ele não salvou a gente, muito antes, pelo contrário, parece que aumentou a problemada, né, que a gente tem. Então, o futurismo é um movimento, digamos, inaugural do conjunto das vanguardas históricas, isso que as pessoas, os historiadores de arte, teóricos, chamam de ismos, né, que são, digamos, os fundadores de uma forma mais sistemática do que a gente passou a chamar de arte moderna. Né. Então, futurismo, dadaísmo, cubismo, surrealismo e tudo mais. Né? Eu trouxe aqui um trechinho um dos movimentos mais radicais, né, que aconteceu em Zurique, é o dadaísmo, que acontecia num bar que se chamava Cabaret Voltaire. Né? Cabaret Voltaire, inclusive, depois virou o nome de uma banda bacanuda assim, dos anos 80, mas era lá que eles se encontravam e faziam as reuniões. É legal pensar que Zurique virou uma cidade neutra no contexto da guerra, então todo mundo que deserdou da Primeira Guerra foi para Zurique e ficou por lá. Então, tinha uma atitude contestatória em relação à situação do jovem que ia para a guerra. Lembrando uma outra coisa, que foi a primeira vez que o mundo, né, a primeira vez que a gente experimentou uma guerra no mundo inteiro. Isso não tinha acontecido antes. Né? E isso foi intenso lá para os jovens, né? Os jovens da Europa. Então, o dadaísmo é uma loucura total, né? Ele vai operar na ideia do inconsciente, do acaso, né? Que ainda é um procedimento bastante usado pelos artistas, especialmente esses que têm vertente experimental. E quem escreveu esse manifesto foi o Hugo Ball. Né? Eu adoro essa frase, assim, é bestialmente simples. Né? E o que eles queriam
fazer com a gente é imaginar que nem tudo pode ser explicado por uma racionalidade, assim. Eles ficavam tentando jogar a gente numa cilada assim de sentidos, né? Alguns meio falsos. Então você não sabia o que, né? Uma das obras, eu não trouxe essa aqui também, mas o Man Ray fez essa obra incrível que é um ferro de passar roupa com uma sequência de pregos. Então você olha para aquilo e fala assim, bom, como assim? Um prego colocado na chapa do ferro de passar roupa? Né? Eles ficavam brincando com isso o tempo inteiro. Eu trouxe essa imagem aqui, que é uma imagem muito conhecida do Man Ray, né? Que chama o violino de Ingres, ou Ingres, eu não sei exatamente a pronúncia, qual que é, um francês, e que é uma espécie de comentário irônico da arte, né? Então, assim, tem o quadro que é esse, que é a banhista de Vaumpinson, do Jean-Auguste Dominique Ingres, de 1808, e que ele faz uma referência direta com essa aí, que era uma espécie, digamos, de musa dos dadaístas, que era a Kiki de Montparnasse, né? Uma mulher que usava saias curtas, cabelo curto, usava batom, andava só com rapazes, quase um escândalo, né? As atitudes, ela aparece em vários dos filmes, várias das fotografias, ela aparece na produção dadaísta. Ela andava com a turma ali, assim, digamos. Era um grupo de... Hoje em dia, esses artistas, eles são reverenciados, né? Assim, a última exposição que teve do Marcel Duchamp, que foi um dos expoentes entre esses movimentos, entre o Dada... orbitou um pouco no dadaísmo e depois ele criou, digamos, uma trajetória própria. Aconteceu no Tomiotaki, acho que uns 5 anos atrás, em São Paulo, e é absurdo a gente pensar o impacto dessas produções, né? O Marcel Duchamp tem essa obra dele que é super conhecida, bastante rompedora também, que se chama A Fonte, né? É um mictório invertido, escrito R-Mut, né? E bom, isso é um mictório, né? Igual você pode ir num depósito de construção e comprar um desses aí, né? E no entanto, no Tomiotaki ficava um segurança vigiando, né? Eu pensei, incrível, já vão fazer quase 100 anos que esse artista fez essa obra e até hoje ela é emblemática, porque é ridículo um segurança do lado de um mictório de louça igual você pode comprar em qualquer lugar, né? Assim, qual que é o sentido disso, né? Eu, inclusive, pedi para tirar uma foto que eu achei tão interessante para dar aula, o mictório e o segurança, que segurança bem vestido, elegante assim do lado, mas eles não deixaram, né? Tem uma coisa que isso não aconteceu no Brasil, mas na França tem um senhor, um artista, tem perto de uns 75 anos, eu não me lembro o nome dele aqui agora, ele atacou 2 vezes esse mictório, né? A primeira vez ele fez xixi no mictório, lá no Centro Georges Pompidou, no Beaubourg, em Paris, né? E da segunda vez ele foi com uma marretinha e quebrou um pedacinho. E ele foi preso, assim, né? Um senhor de quase 80 anos, que chega com um martelinho num museu e vai lá, e ele falava que isso é uma performance. Isso é um ato para tentar devolver o lugar de origem da obra do Marcel Duchamp. Porque, de uma certa forma, as vanguardas históricas, uma opinião bastante controversa, mas assim, deu errado. Porque eles, de uma certa forma, eles construíram uma ideia de anti-arte. Eles não queriam ocupar esse lugar sacralizado da arte. Só que o mundo anda, e eles foram colocar... Por isso que essa imagem do segurança vigiando o mictório, né, a obra, é tão bizarra. Ele adorava... Talvez ele tirasse a roupa, né, ou pedisse alguém para tirar, né, porque das últimas imagens que ele produziu, era ele de terno, já um senhor, e ele parou de trabalhar logo depois, né, depois que ele fez a última obra dele, que está nesse museu na Filadélfia, nos Estados Unidos, que se chama Étant donné, que é impressionante o tanto que o Marcel Duchamp, como vanguardista, digamos, adiantou o tempo, né? Ele fez uma instalação. Estava todo mundo fazendo escultura, pintura, desenho, ele já instalou, né? E é uma instalação muito emblemática que, inclusive, tem relações com o Brasil, porque ele era amante
da mulher do embaixador brasileiro que morava nos Estados Unidos. E isso é uma seção Caras do Mundo das Vanguardas Históricas, assim, né? E aí ela serviu de modelo para a construção do Étang-Donné, né? Isso foi descoberto, revelado só muitos anos depois, naturalmente, quando essa senhora já havia falecido e tudo mais. Mas o que é o Étang-Donné? É uma porta grande como essa daqui, como se fosse uma porta medieval, bem rústica, assim, e no meio dela tem uma fresta bem fininha, e através dessa você tem que chegar com o olho assim. É absolutamente genial, fica cheio de gente quase rezando em volta, né? Porque todo mundo, os jovens todos vão lá para, tipo, as pessoas choram, as pessoas ficam emocionadas, vira aquela loucura, tipo lugar de peregrinação de quem gosta de arte mesmo, né? Porque e aí quando você chega você tem que deslocar e chegar com o olho ali assim, quando você olha, você vê uma mulher, né? Uma escultura de uma mulher com a perna aberta assim. Parece que ela está derretendo assim de um lado, meio desfigurada, numa mão com uma espécie de lampião e de uma outra saindo água, assim, né? Num feno, super emblemático, né? Esse foi a última obra que o Marcel Duchamp fez, e depois ele se dedicou só a jogar xadrez. E a última imagem que ele produziu é essa imagem, ele já um senhor de terno, super elegante assim, numa exposição dele nos Estados Unidos, não lembro em qual museu, com uma moça bastante jovem sentada diante dele nua, os dois jogando xadrez, né? É a imagem que é a cara do Marcel Duchamp, assim, né? E foi um artista que falou muito pouco, né? Inclusive um contemporâneo alemão, que é esse Joseph Beuys, né? Que era um artista falastrão, falava muito, era professor, adorava falar e se manifestar. Ele fez uma obra que era assim: o silêncio de Marcel Duchamp é superestimado, né? Porque ele deu tipo 3 ou 4 entrevistas na vida inteira, né? Uma delas tem uma que é mais conhecida, que é para o Pierre Cabane, e que tem traduzida ao português, e que ele esclarece vários pontos da obra dele, né? Bom, dei uma derivada aí para falar do Marcel Duchamp, mas vamos continuar aí no movimento das vanguardas. Um outro movimento que aparece dentro desses ismos é o surrealismo. O surrealismo veio na cola das primeiras publicações e pesquisas do Freud, né? Então, assim, quando Freud apareceu com os primeiros escritos, foi altamente revelador de que existia uma outra coisa, né? Que não só o visível, né? Que abre todo o caminho aí para depois o Lacan e a psicanálise, isso tudo que a gente conhece hoje em dia. Então, o surrealismo ele operou nesse lugar do inconsciente, do sonho, do universo onírico, né? Eu fiz questão de não colocar um quadro do Salvador Dalí, porque ele é o expoente mais conhecido aí. Coloquei o Max Ernst, com esse quadro aí de 1922, bastante emblemático, que se chama Édipo. Então, até para provar essa, digamos, filiação com as teorias recém-descobertas ou recém-lançadas, teorias freudianas que apareceram ali naquele momento, né? O surrealismo, quem escreveu o manifesto foi o Breton, um escritor, poeta, né? O manifesto é de 1924, e teve até entre os movimentos, talvez o que tenha ficado assim, tenha constituído um diálogo mais direto com as pessoas, com o público, é o surrealismo, que a gente usa a expressão até hoje. Quando uma coisa é muito assustadora, você fala: nossa, isso é surreal, né? Surrealista, uma coisa que a gente não acredita, assim. E era bem isso a pintura que eles faziam, né? Aquela primeira imagem que eu mostrei do cão andaluz é um filme pertencente ao movimento surrealista, e é um filme que vai negar toda e qualquer forma narrativa daquela forma narrativa dominante que começou ali também no início do século, né? O primeiro grande filme narrativo sistematizado é O Nascimento de uma Nação, do Griffith, que tem toda essa estrutura do romance clássico e tudo mais. E esse filme, O Cão Andaluz, tem um momento, só um momento assim, dá para entender muito facilmente, que aparece um dos personagens assim com a mão na parede, e aí entra um intertítulo,
e aparece assim, 8 anos depois, e volta, ele está com a mão na parede de novo, né? Assim, é claro que não é essa narrativa linear, e a ideia é muito mais de pensar que é igual quando a gente sonha, né? Não sei se com vocês é assim, eu acho que quase com a maioria das pessoas, mas quando a gente sonha, a gente aparece nos lugares assim, né? Você não vai para o lugar, você depois você some desse e aparece em outro. O filme é cheio disso, né? Tem uma hora que e pincelado pelo erotismo, né? O erotismo, o ataque à burguesia e o ataque à igreja, né? Eram coisas que os surrealistas detestavam. O Luís Buñuel, que é um dos diretores, acho que ele detestava isso frontalmente, né? Ele vem da Catalunha, uma região da Espanha bastante tradicional, muito ligada à Igreja Católica, tradição cristã muito forte, e em vários filmes dele aparecem padres em situações absolutamente bizarras, né? No Estranho Caminho de São Tiago, por exemplo, tem uma hora que vai ter essa coisa tipo caça às bruxas que a Igreja Católica fazia, como é que chama isso? Inquisição. Ia ter uma coisa da Inquisição, assim, o padre, lá na Idade Medieval, o padre chega de motoca, numa motinha, todo moderninho, assim, com a batina voando, sabe? E no Cão Andaluz tem uma cena alucinante, que o cara começa parece um delírio, né? Parece um sonho o tempo inteiro, e o cara começa a arrastar, assim, primeiro uma cabeça de boi gigante, assim, depois vem a cabeça de boi, vem atrelada, vem 2 padres agarrados nela, são puxados assim dentro de um apartamento, né? Tem todo esse astral do sonho mesmo, assim. Eu trouxe esse é um dos meus preferidos, assim, um artista que é o René Magritte. Esse é o preferido dos psicanalistas, todos os psicanalistas adoram René Magritte por causa desse tipo de imagem que ele produziu. São imagens muito, digamos, profundas. A mãe dele suicidou quando ele era criança, e ela amarrou um saco na cabeça e pulou num rio. E ele viu ela sendo retirada do rio, né? Essa imagem, ele produziu imagens que são muito importantes, assim. Bom, isso era o que acontecia no mundo. Eu fiz assim mais rápido, né? Teria muito mais coisa para mostrar, mas assim, fiz mais rápido, para a gente tentar compreender um pouco, mas era isso que estava acontecendo no mundo ao mesmo tempo que a gente estava aqui. Então, é legal a gente pensar que, assim, esse movimento da Semana de 22, esse movimento modernista, ou como eles chamavam na época, futurista, né? Ele também era um movimento para tentar alinhar o Brasil com o que acontecia fora, né? Tentar tirar a gente desse ostracismo total que a produção artística daqui estava. Tentar colocar numa linha de rompimento, né? Constituir isso que seria a modernidade da arte e da cultura aqui no Brasil, né? E eles entraram em contato com essa produção toda, mais cedo ou mais tarde, né? Lembrando aquilo que eu falei no começo, que não tinha essa circulação. Hoje em dia, um artista arruma uma coisa bem estranha, a gente fica sabendo algumas vezes na mesma hora, né? Você já recebe um Facebook, um Twitter, alguma coisa ali, praticamente imediatamente. Ali era outro circuito comunicacional que operava numa outra velocidade, né? Então, isso foi só para dar um panorama assim mesmo do que era o contexto. Esse contexto foi uma pilha. Lembrando uma coisa, não para falar que a gente estava copiando os movimentos vanguardistas europeus, no sentido de reproduzi-los aqui. O que se tentava reproduzir era o espírito, porque o nosso movimento aqui ele tinha cor local. E isso talvez tenha sido a principal herança do modernismo brasileiro para a gente hoje em dia. Ele olhou para o Brasil. Olhou para o Brasil de um jeito que a gente nunca tinha olhado, né? Olhou para as festas populares, olhou para a tradição brasileira. Né? Bom, a gente vê isso em vários tipos de produção, como é que essa, digamos, produção mais popular, como é que ela foi popular, indígena, como é que isso foi absorvido. Então, era um momento, digamos, de uma espécie de constituição de uma identidade do que seria
à produção artística brasileira, ou, digamos, uma reivindicação de como que isso poderia ser constituído, né? Que depois, um pouco mais adiante, fica bem mais claro, que a gente vai ver mais no finalzinho, assim. Bom, entre as isso é o que eu chamei de questões semânticas, né? Eu não consegui arrumar um nome melhor para falar disso. Eu achei tão engraçado esse negócio de questões semânticas que fica parecendo que eu sou um linguista, assim, né? Eu não sou. Mas eu adoro dicionário, apesar de adorar dicionário. Então, eu fui nesses dicionários que são os meus dois preferidos, o All-Wise e o Aulete, para poder... E peguei umas das definições de moderno, né? Porque eu fico brincando lá com os meus alunos na escola, falando assim... Quando a pessoa te chama de moderno, você não sabe se ela está te elogiando ou te sacaneando, né? Porque pode ser a coisa... Porque a palavra tem uma conotação temporal. Ela tem uma ligação com o tempo. A gente poderia pensar que ela é uma espécie desses deíticos, né? Que assim, hoje, agora, né? Quando você fala aqui, você tem que compartilhar o mesmo espaço e o mesmo tempo para você usar essa palavra. Quando você fala moderno também. Então você fala assim, nossa, mas essa sua roupa é tão moderna. Você fala, ah, tá. Não sabe exatamente o que é, né? Assim, tem um livro super bacana, bem tranquilo assim de ler, divertido inclusive, sem ser superficial, que é esse que chama Moderno, Pós-Moderno, do Teixeira Coelho. O Teixeira Coelho, lá do MASP, em São Paulo. E que também é professor da USP, e nesse livro, é um livro ali do final dos anos 80, quando começou a aparecer com mais intensidade o termo pós-moderno, né? E ele tem uma hora que ele fala assim, de tempos em tempos aparece uma geração de jovens que veste roupa preta, ouve um determinado tipo de música diferente e fala que são os mais modernos, né? E isso eu que já não sou mais jovem, assim, já vi isso, já fiz parte, já vi isso acontecendo tantas vezes, né? Assim, e agora os últimos são os emos, né? Tem uma amiga minha que é super assim, ela não fala emo, ela fala Nemo. Um dia ela falou com a amiga assim, Edu, você sabe o que são esses Nemos? Aí eu falei, Nemo? Ela falou, outro dia uma pessoa passou um rapaz assim na rua com um cabelo, com um franjão assim, com uma roupa toda preta, e um falou com o outro assim, esse é um Nemo. E eu falei, não é Nemo, é emo, né? E é interessante, são as pessoas que são totalmente desconectadas, assim, eu acho super divertido, porque tem hora que tem uma cobrança assim, para a gente precisa de saber tudo que anda acontecendo, né? É super chato assim, ficar nessa velocidade alucinante, né? Sem oferecer resistência nenhuma. Entre os ingleses tem uma expressão que eles usam, especialmente entre os jovens, que é essa assim, what's the next big thing? Né? Qual é a próxima grande coisa? Porque a grande coisa de agora eu já sei, e ela já foi consumida e já acabou. Quero saber qual é a próxima. Né? E isso está muito, hoje em dia parece que está muito mais por causa da comunicação, né? Do modo, as ferramentas, os gadgets que a gente usa de comunicação, parece que isso ficou mais na pilha ainda, você precisa de ficar sabendo de tudo. Eu adoro essas pessoas que falam assim, eu nem tenho e-mail. Né? Eu acho isso sensacional, porque alguém tem que oferecer resistência a esse negócio, não é? Porque as pessoas estão se entregando completamente. Eu não sei se vocês conhecem essas pessoas. Eu conheço uns que têm 2 celulares. E de vez em quando a pessoa fala, eu preciso de conversar com você. Eu falei, não precisa, porque você não para de atender os 2 celulares. Você senta com a pessoa para conversar, ela está com uma hora com um, uma hora com outro, né? Isso eu fico achando que também é um traço disso que a gente experimenta agora e que tem a ver com uma noção de tempo, né? Que é muito diferente desse tempo que tinha na modernidade, né? Entre os modernistas, né? Um tempo de circulação de informação, isso que lá na escola, eu dou aula na escola de comunicação, assim, né? Então é cheio das pessoas que são do marketing e tudo, aí é tudo tendência, né? Assim, eles falam, qual é a tendência? Eu falei, tendência, que tendência? Assim, não tem tendência, né? Por que vocês ficam o tempo inteiro procurando tendência para arrumar forma de consumo, né? Para inventar uma coisa que parece que está na rua e as pessoas querem colocar isso para ser vendido, né? Então, eu coloquei essa ideia aqui, até porque a própria palavra moderno, ela tem uma ligação profunda, constituinte do significado dela, do sentido dela, com a ideia de tempo. Então, parece que moderno como relativo ou pertencente à época histórica em que se vive, né?
a década ou século atual. Disse de um estilo de arte, de arquitetura, de dança desenvolvido entre o último quarto do século XIX e o final do século XX, ou o fim dos anos 80. Cada teórico, cada definição, cada hora vai colocar essa modernidade ou essa contemporânea. Mas a gente vai chegar lá, assim. Ela é problemática também, né, assim, para poder pensar. Na última Documenta de Kassel, né, a Documenta é essa grande exposição que acontece na cidade de Kassel a cada 5 anos, né? É uma exposição bastante importante. Interessante falar dessa exposição porque ela nasce de um desejo, entre as milhares de coisas equivocadas e lastimáveis que o Hitler fez, né, que não precisa de eu falar aqui. Uma delas foi ter travado o processo de desenvolvimento artístico da Alemanha. Todo mundo sabe, né, o Hitler ele pintava, né, ele era um pintor clássico, e a arte na Alemanha, ali naquele período, ela já não era. A Alemanha sempre teve um lugar na vanguarda, né? Nessas vanguardas aqui que eu mostrei, né? Tanto no cinema quanto na pintura, no teatro, e com a ascensão do nazismo, essas pessoas tiveram assim, ou você saía, ou você morria, ou você pintava daquele jeito. Era tipo muito simples, né? Assim, não tinha muita opção, né? Então, isso fez com que a produção artística da Alemanha tivesse não regredido, mas bloqueou o processo de desenvolvimento. Oi? Engessou, boa palavra. Engessou. A Documenta de Kassel, ela começa mais ou menos em 1955 e ela vem com o desejo de colocar a Alemanha no circuito da arte novamente, né? Então vem sendo ao longo dos anos, né? Esse ano agora é a 13ª exposição. Kassel é uma cidade no meio da Alemanha, não é uma cidade grande, é uma cidade industrial, tem uma fábrica da Volks por lá, e lá que acontece essa exposição. Normalmente ela dá direções assim muito contundentes para o universo da arte, e na última, né, que foi em 2009, desculpa, estou na dúvida aqui se foi 2007, né? 2007, não 2009, desculpa. Foi 2007, porque 5 anos, 2012, não é? 2007, não 2009. Na de 2007, que foi a 12ª, o que os curadores, era um casal de curadores, eles fizeram algumas questões. E essas questões, de uma certa forma, elas nortearam o eixo curatorial da exposição. Então, eles trabalharam, digamos, em 2 grandes frentes de trabalho. Uma, que eram essas questões, e essas questões que nortearam o projeto curatorial, guiaram também uma sequência de publicações, né, de revistas de arte, que foram compiladas depois num grande volume, com exemplares de artigos. Tem, inclusive, artigos de alguns brasileiros lá. Tem um artigo incrível da Esther Hamburger, que é professora da Escola de Comunicação da USP, sobre um cineasta mineiro que é o Cal Guimarães, sobre o trabalho do Cal. E uma das perguntas que guiou era uma pergunta muito perniciosa, que é essa que eu coloquei aí. A modernidade é a nossa antiguidade? Né? Pergunta muito boa, mesmo porque eles fizeram um movimento e uma das coisas que cada vez que essa exposição acontece, tem muita provocação e muita alteração do modo de estruturar o circuito artístico. Uma coisa que eles fizeram, que não é não é tão interessante assim, mas que causou um certo rebuliço na época, eles pintaram um museu, as paredes do museu. Então, um dos espaços expositivos, ao contrário do que a gente conhece como cubo branco, né, o white cube, né, é um termo consolidado no universo da arte, isso que alguns teóricos falam que não pode ter nem rodapé, né, para não interferir na obra, é uma parede, o teto, o chão, tudo totalmente branco. Eles pegaram um dos espaços, né, que é o Friedrich Museum, um museu grande, assim, importante, onde originalmente começou a Documenta, e eles pintaram as salas de várias cores, independente do artista.
Então, você chegava lá para montar a sua obra, sua sala estava pintada de cor de rosa, ou de laranja, ou de verde. Bom, nada pastel, assim, elegante como esse aqui, eram cores fortes, assim. E isso causou uma celeuma enorme nos artistas, mas, bom, quando você é o curador da Documenta de Cássio, né, é uma exposição muito importante. É difícil para um artista contestar o desenvolvimento de uma curadoria como essa e falar assim, não, eu não quero. Né? Porque é muita visibilidade, o mundo inteiro fica de olho lá naquela cidade. Essa foi uma. E uma outra foi que na cidade de Cássio eu tenho um museu histórico grande e importante, tem obras do Renascimento, tem Rembrandt, obras muito importantes, e eles enfiaram as obras contemporâneas nas mesmas paredes que as obras clássicas. Era contundente. Inclusive, uma obra que eu vou terminar a minha fala falando dela foi uma obra que foi exposta lá de uma dupla brasileira. Então, a gente via que assim, a herança que a gente tem da modernidade, de uma certa forma, é a nossa antiguidade mesmo. Qual a imagem da modernidade? Eles tentaram explicitar ou provocar esse nó do tempo que a modernidade trouxe para a gente. Né? Eu tenho um amigo que fica falando assim, é herança de grego, sabe aquela ganhou de herança porque eu ganhei um papagaio que fica falando sem parar o tempo inteiro, um presente de grego, essa herança meio errada, né? Eu ganhei um lote num lugar, lá não sei aonde, que eu não vou conseguir vender, fazer nada com ele. A herança que a modernidade deixa para a gente é um pouco essa, assim, a gente não sabe direito o que a gente vai fazer com ela, apesar da existência dos traços e linhas de força muito fortes que ainda persistem na produção, digamos, contemporânea. Né? Especialmente porque tinha um outro projeto. Né? Existia um outro projeto estético, e hoje em dia a gente já pode pensar que, assim, se é estético, é político. Né? Tem um teórico francês muito importante hoje em dia, que é esse que se chama Jacques Rancière, que tem feito essa ponte entre estética e política de uma forma muito interessante, bastante profunda, e que ele fala, olha, a relação entre estética, eu vou simplificar, né? Mas assim, a relação que existe entre estética e política, ela é simples, digamos, é simples, porque o que está em jogo, tanto na estética quanto na política, é um modo de partilhar o sensível. Né? Então, tanto a estética quanto a política vão partilhar o sensível. Né? E o que a gente começou a perceber é que assim, esse projeto estético da modernidade, ele pressupunha uma questão política que hoje em dia parece que ela já não cabe mais. Né? Um desses traços, que eu vou falar um pouco mais adiante, digamos, é esse desejo, não um desejo, mas uma crença, uma fé de que... E ela não chamava de arquitetura moderna, ela chamava de arquitetura nova, no começo. A palavra apareceu depois, né? Para caracterizar. Isso que a gente, aqui, especialmente entre nós, a arquitetura moderna é importante. Né? Aqui na cidade de Jardim, na Pampulha, em vários lugares a gente vê manifestações dela. E essa ideia que é o ser moderno. Né? Você fala, eu quero ser moderno, né? Tem que ser moderno, como se... ser moderno fosse ser atual. Né? Então, isso que eu chamei de questões semânticas é para dar conta um pouco dessa ambiguidade que essa palavra traz, que tem hora positiva, tem hora que é negativa, e a gente não consegue entender muito direito qual temporalidade que ela está colocando em jogo. Se é um pouco essa temporalidade muito ligada a um exercício só do tempo presente, enfim, deixo isso em aberto para a gente conversar depois. E aqui... Bom, entre os teóricos aí tem uma espécie de consenso de falar que a modernidade foi entre a Revolução Francesa até a queda do Muro de Berlim, quando efetivamente o projeto do comunismo fracassou, né? Assim, muito forte isso que eu falei, né? Mas não que fracassou, mas começou-se uma nova etapa ali naquele momento, né? Com a queda do muro e tudo lá que aconteceu na Alemanha. Então, a modernidade, essa frase que eu coloquei, viu o progresso como uma forma redentora. Seremos salvos pelo avanço tecnocientífico. O futuro era o alvo e o presente era o obstáculo. Então, tinha uma ideia de que, assim, agora não está legal não, mas no futuro vai estar. Então, vamos vencer rápido essa etapa aqui, porque o futuro é uma promessa.
vai ser incrível. A gente está descobrindo as vacinas, a gente já descobriu que o esgoto provoca doença, então tem que canalizar o esgoto, tem que ter saneamento básico. As cidades se modernizaram, né? Paris, que eram cidades quase medievais, elas foram reconstruídas de forma moderna, o Rio de Janeiro também e tudo mais, ao nosso tempo, né? E tinha essa ideia de que o passado precisa ser vencido. Isso é a cara da modernidade, né? Assim, e que hoje em dia nada disso está valendo mais, né? Assim, a gente não tem essa relação sedutora com o futuro. Justo o contrário, a gente tem medo. A gente tem medo do futuro, né? Tem esse filósofo que chama Paulo Vaz, lá da Universidade Federal do Rio. Ele tem uma frase muito curta e muito simples, mas muito potente para falar disso, que ele fala assim: ninguém controla o controle, né? E agora é tudo tão controlado, a ideia é controlar o futuro. Então, a gente começa a experimentar uma relação de tempo agora, nisso que a gente chama de contemporaneidade, que, ao contrário da gente almejar o futuro como lugar da redenção, a gente quer olhar para o futuro como um lugar de controle. Bom, se a gente olha o modo com que a medicina opera, né? Bom, eu já chego lá no médico, ele passa uma fita métrica na minha cintura e fala: você fuma, bebe, não faz exercício físico, tem vida sedentária, com essa barriga desse tamanho, você vai ter um ataque cardíaco a qualquer... Você sai de lá em pânico. Mas eles já estudaram tanto e já descobriram que uma pessoa que tem um abdômen avantajado, como eu, para não falar que é barrigudo, né? Essa pessoa, ela tem chance de ter um ataque cardíaco, porque eles já estudaram isso. Então, bom, há uns 2 anos atrás, não sei se vocês lembram disso, uma matéria muito interessante que saiu na Folha de São Paulo, é que uma moça paulista, jovem, menos de 30 anos, a avó tinha tido câncer de mama, a mãe e a irmã, né? Ela tirou os 2 seios, né? Já de antemão, antes de qualquer coisa, né? Assim, é assustador pensar nisso, por um lado, né? Mas, como forma de pensamento, a gente pode perceber que essa ideia de controlar o futuro, ela é muito forte. Não é à toa que a gente mapeou o código genético. Aqui entre nós no Brasil a gente ainda faz isso pouco, mas nos Estados Unidos você raspa a mucosa da sua boca, coloca num vidrinho, manda pelo correio, eles te devolvem. Falando, você pode ter... Quem é paranoico adora isso, né? Porque aí já fala, você pode ter problema disso, daquilo, de repente você vai morrer porque você torceu o pé aqui na escada, caiu, bateu a cabeça e nada daquilo aconteceu. Mas tem essa ideia de uma previsibilidade do futuro. Para virar assim... Vamos ver se eu vou conseguir falar disso, para ficar bem claro. A gente experimenta, digamos, uma sociedade do controle, que agora não basta mais controlar só o presente, é preciso controlar o futuro também. Então, ao contrário da modernidade, que o futuro seria, digamos, um devir, né, um lugar onde a gente iria se realizar, agora ele é um lugar que eu preciso controlar. E o conhecimento técnico-científico vai servir para eu exercer esse controle, né? Que isso vai criar situações temporais muito complexas, né? E se por um lado elas são complexas, por outro elas são radicalmente diferentes do modo com que a modernidade olhava para o futuro, né? Tanto para o futuro quanto para o passado. Na modernidade, o olhar para o passado era: nada do passado nos serve. Nós precisamos de romper com o passado. A gente hoje em dia tem uma ideia muito mais... A gente fala assim, não, o passado vai falar da gente. O passado vai falar quem a gente é, de onde a gente veio, como que a gente se constituiu, né? Então, a relação temporal entre a modernidade e a contemporaneidade tem uma diferença assim, fundamental, né? E isso se espelha muito... Sabe essa coisa que as pessoas... Não sei se vocês lembram disso. Eu lembro que a minha avó era louca com esse negócio, que era a coisa do confrei. Vocês lembram dessa febre do confrei? Na minha casa, meu pai fez uma horta, assim, quando eu morava com o meu pai, imensa, cheia de confrei, porque não dava conta, porque o confrei virou uma panaceia, vocês lembram disso? Ele servia para tudo, era chá de confrei, emplasto de confrei, confrei na cabeça, bandana de confrei, chá de confrei, confrei na saladinha, porque o confrei... Ele diminui o colesterol, ele aumenta, melhora a pizza, é isso.
cada época inventa uma coisa. Agora é essa coisa branca, que fica... Esqueci como é que chama. Inclusive tem comido isso também. Oi? É o Amagoshi? Amigoshi, que é horrível. Tem essa sementinha, enfim, tem 1 milhão de coisas aí. O tempo em quinoa, cada hora aparece uma coisa, é o remédio, é o procedimento, exercício físico, vida pouco sedentária, tudo isso vai te levar para o futuro. Bom, eu estou usando esses exemplos assim vulgares, porque é muito mais fácil da gente perceber, mas dá para a gente pensar isso no âmbito da política, no âmbito do planejamento das políticas mundiais e tudo mais, da própria economia, como é que essa ideia do futuro ela é diferente. Bom, e o que acontece agora na contemporaneidade, né? Tem 2 teóricos aí que eu tenho ficado bastante filiado a eles. Um é o italiano Giorgio Agamben, um teórico complexo de linhagem benjaminiana, né? Ele tem um diálogo grande com o Walter Benjamin, com o teórico alemão, e uma coisa que ele coloca é que assim, a contemporaneidade é essa, digamos, relação singular com o próprio tempo. E ele tem uma ideia bastante paradoxal, eu acho muito bonita essa ideia, e que é pensar que assim, para você ser contemporâneo, você não tem que ser up to date, você tem que estar um pouquinho atrasado. O mais contemporâneo é o que é ligeiramente anacrônico. Anacrônico, que é uma palavra pesada, assim... quando você fala que uma coisa é anacrônica, ele, digamos, consegue criar uma positividade na palavra anacrônico, né? Para falar que se você está muito colado no tempo, você não consegue percebê-lo. O texto é longo e bem mais complexo do que isso. Está disponível na internet, chama O que é o Contemporâneo. Coloca lá no Google. É diferente da tradução que foi publicada, mas ela é boinha também, assim, né? É praticamente a mesma coisa. Ele fala assim, os que coincidem de um modo excessivamente absoluto com a época, que concordam perfeitamente com ela, não são contemporâneos, porque justamente por essa razão não conseguem vê-la, não podem manter seu olhar fixo nela, né? É uma coisa de ótica, você fica muito perto, você não vê direito, você está colado ali no tempo presente. Tanto o Agamben quanto o próximo teórico que eu vou falar, que é o alemão Boris Groys, ambos concordam que o contemporâneo não coincide com essa noção do próprio tempo presente. Ser contemporâneo não quer dizer que você está no tempo presente, ou que você só está no tempo presente. É você conseguir manter uma relação entre o presente e o passado, né? Então, o Agamben, nesse texto dele... Fica à vontade, fica à vontade. O Agamben, nesse texto dele, tem uma hora que ele faz um comentário super bonito sobre a moda e fala que a moda exerce esse, digamos, tempo contemporâneo. E ele dá o exemplo mesmo, que é um pouco isso que eu falei aqui, assim. Você olha para o desfile, o sujeito usou um elemento que vem dos anos 20, outro que vem dos anos 40, e aquilo ainda vai acontecer, porque os desfiles acontecem uma estação antes, porque tem que produzir e vender, né? Então, quando a gente assiste um desfile de moda, por exemplo, esses que aconteceram agora, é inverno. O do verão aconteceu no meio do ano, né? E assim por diante. Então, ele fala sempre tem a forma de um limiar inapreensível entre um ainda não e um já não, né? Fica ali no meio do caminho entre os dois, né? Entre essas duas formas, né? Eu acho esse pensamento bem interessante, até para a gente poder pensar que, assim, talvez os traços da modernidade ainda estejam com a gente ainda, né? Porque se a gente tem que ser ligeiramente anacrônico, talvez esse anacronismo seja articular a herança do modernismo, que é a nossa antiguidade, né? Uma outra coisa que eu acho importante da gente colocar... cadê o slide do Groys? Eu não trouxe. Achei que eu tinha colocado o Groys aqui. O Groys tem um texto dele, que também está disponível na internet, que chama Camaradas do Tempo.
e que ele, inclusive eu uso, hoje eu não estou com essa bolsa não, mas aqui em Belo Horizonte tem um coletivo artístico que chama Poro, o Grupo Poro, e eles fazem uma ação na rua bem interessante, que eles ficam no sinal de trânsito com uma faixa escrita assim, perca tempo. E eles fizeram um bottom, brincando com essa ideia desses vigilantes do peso. Então é assim, perca tempo, pergunte-me como. Né? E o Groys, o Boris Groys, esse teórico muito interessante, ligado à filosofia e à arte, ele tem falado que assim, uma questão importante para a gente agora é imaginar que o tempo presente, esse tempo que a gente vive agora, essa contemporaneidade, é o lugar que a gente está reassumindo os projetos da modernidade, repensando os projetos da modernidade, dando outro sentido para esses projetos. Né? Achei que eu tinha colocado ele aqui, não coloquei. Desculpa. Não, está certo. Outra ideia que eu trouxe aí é do... isso que eu venho chamando de Estatuto do Passado. Né? Esse aí é o Peter Paupel-Bart, um professor lá da PUC São Paulo, que integra os núcleos de estudos da subjetividade. Ele fez um livro que chama esse O Tempo Não Reconciliado. Ele é um grande especialista da obra do Deleuze, do Gilles Deleuze, o filósofo francês já falecido. E esse O Tempo Não Reconciliado, ele faz, digamos, um corte transversal na obra do Deleuze para pegar todas as noções de tempo que o Deleuze foi desenvolvendo. Né? E não são poucas. Né? Assim, é um tema recorrente na obra do Gilles Deleuze, é o tempo. E uma coisa que o Deleuze fala numa expressão super bonita é assim, o passado é um caldeirão borbulhante. Né? A gente tem uma ideia de que o passado é uma coisa que a gente deixa ela quieta lá, e a gente volta nele como se fosse um arquivo. Então, assim, eu vou lá quando eu era criança, aí você vai no arquivo assim, procura, e não é. Né? Bom, a gente pode até fazer essa analogia com o arquivo, mas digamos que é um arquivo vivo, super vivo e mutante. Por que ele é mutante? Porque é desde o presente que você volta no passado. Então, cada vez que você vai voltar ao passado, né, cada vez que você... De cada vez que você pula ao passado, é desde um ponto no presente. Né? Por isso que o Paupel-Bart, comentando Deleuze, fala assim, o presente é o que constantemente já era, o passado é o que constantemente já é. Né? O Deleuze fala assim, entre o presente, o passado e o futuro, o único tempo que é o passado. Porque bom, o presente o presente ou não acabou ainda ou ele já acabou, porque quando a gente começou que era tempo presente, já passou e agora já é passado, já foi, está construído. E mais do que isso, porque ele é recorrente nas atualizações. Então, quando a gente agora volta para olhar na semana de 22, a gente também vai olhar para a semana de 22 a partir de onde a gente está agora. Né? Dá para a gente pensar em outros exemplos mais simples, até na própria vida da gente. A ideia de quando eu tinha 20... o que eu era quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 21. E hoje que eu tenho quase 50, como é que é quando eu tinha 20, 30 anos depois. Assim. Então tem um salto aí nessas histórias. Né? É disso que ele está falando. E isso é importante para a gente poder perceber essa herança da modernidade. Essa herança da modernidade. Né? Porque é a partir daí que a gente vai começar a pensar nesses desdobramentos. Opa, eu pulei um aqui, esses 4 são os desdobramentos, isso que a gente chama de os manifestos. Para mim, a principal herança são os manifestos. O primeiro é o de 24, que chama o Manifesto Pau-Brasil, né, que tem uma certa importância, mas o mais importante mesmo é o Manifesto de 28, que é o... Toda, fica à vontade. O Manifesto Antropofágico de 1928. Né? Esse Manifesto Antropofágico de 1928, essa é a principal herança. Né? Assim, a antropofagia, né? Especialmente essa frase, né, que fala assim, só me interessa o que não é meu. Né? É sensacional pensar nisso. Assim. E isso talvez tenha sido a grande pilha, né, para tudo que andou acontecendo aí como reverberações mais potentes. Como a Mônica sinalizou, a Tropicália, ela teve esse olhar para o passado e trouxe isso
esse passado da semana de 22, atualizando em torno das questões que aconteciam na época. Por que a Tropicália, né? A Tropicália foi um movimento de âmbito musical, principalmente. Existia um chiitismo tremendo na cultura brasileira que não suportava os estrangeirismos, né? Teve uma marcha contra a guitarra, né? Proibindo o uso da guitarra. Guitarra é rock. Rock é americano. Os americanos são imperialistas, eles querem dominar a gente. A esquerda brasileira construiu isso e os tropicalistas souberam tirar e fazer uma grande sopa, né? Seguindo isso aí. Tudo que é do outro me interessa, né? Só me interessa o que é do outro, né? Só me interessa o que não é meu. O próprio cinema novo, que lançou esse olhar também, digamos, o Glauber falava essa frase: nós somos um país faminto, né? E por isso o cinema, a estética que a gente vai fazer é uma estética da fome, né? Ele reivindicou um cinema tipicamente brasileiro e voltou em Humberto Mauro. Ele soube voltar ao passado e se servir tanto da semana de 22 quanto da produção do Humberto Mauro para construir aquilo que foi a semana de 22, né? E um dos marcos, talvez mais importantes para a cultura brasileira mais contemporânea, talvez tenha sido a 24ª Bienal de São Paulo, que foi em 1998, que o tema foi antropofagia, né? Curadoria do Paulo Herkenhoff, na minha opinião, um dos maiores curadores do Brasil, um grande intelectual, e que soube buscar esse tema e trazer isso. Bom, foi a primeira Bienal que não foi orientada por um tema típico da arte, das artes plásticas. Foi um tema que veio de fora do universo da arte, das artes visuais, das artes plásticas, e sim vindo da literatura e da produção e dos modernistas, né? Então, a reverberação, talvez, né, assim, a principal herança tenha sido exatamente essa, né, do manifesto. E aí é essa obra, né, que chama Funkstaden, da dupla Dias e Hedwig, né? O Walter Dias e o Maurício. Walter Dias e o Maurício, um é suíço, o outro é carioca, e eles apresentaram essa obra na Documenta de Kassel, e chama Funkstaden porque Kassel fica perto da cidade onde nasceu Hans Staden. O Hans Staden foi esse alemão que veio para o Brasil e quase foi comido literalmente pelos tupinambás, e na última hora ele conseguiu sair fora e produziu a primeira iconografia dos índios canibais brasileiros, né? Antropófagos, literalmente. E o Walter e o Maurício fizeram uma obra que era projeções de vídeo de um churrasco numa laje no Rio de Janeiro, numa favela do Rio de Janeiro, com muita carne mesmo, de verdade, as pessoas comendo carne e sobrepondo essas imagens dos índios tupinambás, né? E tocando funk carioca. Alucinante, alucinante, né? Assim, uma herança da antropofagia e da modernidade gritando para falar dos processos identitários que a gente vive aqui no Brasil agora, que são bem mais abertos, né? A gente exportou o funk, a gente fez de tudo aí, da mesma forma que a gente também importa, deglute tudo. Então, digamos que para a cultura contemporânea brasileira, a semana de 22 deixou uma matriz conceitual absolutamente potente para pensar no modo com que a gente produz cultura e produz o pensamento hoje, que é a antropofagia. A gente vai deglutir o que vem. Um exemplo gritante na produção musical é o Mangue Beat. Então, assim, eu vou absorver todas as coisas da música eletrônica, as batidas, o modo, o procedimento, o cut and paste, o copiar, colar, típico da música eletrônica, mas eu vou colocar isso com a manifestação mais tradicional, que é o maracatu. Eu vou misturar os dois, né? Agora, não é uma mistura pacífica, é uma mistura tensa. É sempre tenso isso. Isso eu acho que é a marca da contemporaneidade que a gente herdou da semana de 22. Eu estendi no tempo, mas eu ainda queria ouvir vocês ainda. Obrigado.